Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou compartilhar com vocês dicas essenciais sobre como soldar corretamente. Vamos abordar desde os materiais necessários até as técnicas que garantem uma solda forte e durável. Se você é iniciante ou já tem alguma experiência, tenho certeza de que encontrar informações valiosas para aprimorar suas habilidades. Então, fique comigo e vamos juntos aprender a soldar de forma eficaz. Se os eletrônicos, os eletrodomésticos ou o cabo de extensão elétrica pararem de funcionar repentinamente, você precisará de um ferro de solda para reparos. Vamos lhe dizer como usá-lo de forma correta e segura e o que é necessário para soldar. O que é solda? A solda, ou brasagem, é uma forma de conectar elementos com a ajuda de uma liga líquida de metais diferentes. Quando o metal fundido esfria, a junta se torna forte e transmite corrente. A solda é usada para unir peças feitas de alumínio, cobre e outros metais ferrosos, não ferrosos e preciosos. O que você pode fazer com um ferro de solda? Para derreter o metal, conectar ou desconectar peças, e usado um ferro de solda. Ele é necessário para soldar fios, soldar e substituir peças de rádio em eletrodomésticos, reparo de luminarias, LEDs e tubos de paredes. Finas, reparo de computadores, smartphones e outros eletrônicos. Como funciona um ferro de solda e como escolher um. Um ferro de solda elétrico consiste em um cabo de madeira ou plástico, um cabo de alimentação, uma carcaça e uma ponta. A parte principal do ferro de solda é a ponta, que é mais comumente chamada de ferrão. A ponta é feita de cobre ou outro metal revestido de níquel. Para iniciantes, é melhor escolher um ferro de solda com ponta de cobre, pois o cobre tem o maior coeficiente de transferência de calor e a solda adere melhor à ponta de cobre. Nos ferros de solda mais simples, dentro do corpo há uma espiral de fio de nicromo, um elemento que aquece o ferrão a 250 graus Celsius ou mais. Existem modelos mais avançados, ferros de solda de cerâmica e de pulso, mas, para as necessidades domésticas, basta uma ferramenta com uma espiral em seu interior. Uma das principais características do ferro de solda é sua potência. Para iniciantes, é melhor escolher modelos na faixa de 25 a 40 watts. Um ferro de solda mais potente será muito volumoso e poderá superaquecer constantemente os componentes do rádio, o que levará à sua quebra. É conveniente trabalhar com um ferro de solda que tenha a capacidade de ajustar o comprimento do ferrão puxando-o para fora da caixa. Para microcircuitos e componentes em miniatura de circuitos elétricos, 10 a 20 watts para peças de rádio, 30 a 40 watts para reparos domésticos. Simples, 20 a 40 watts ferro de solda universal, 60 watts para fios grossos e peças grandes, 80 a 100 watts ferro de solda elétrico Matrix 60 watts. 220 V ferro de solda elétrico Rechan ESPN 12-0265 ferro de solda elétrica Rechan ESPN 12-0291. Quais são os materiais necessários para a soldagem? A soldagem é semelhante à colagem de peças, mas, em vez de cola, aqui a solda é solda, na maioria das vezes um fio de liga de estanho e chumbo, que derrete em uma temperatura alta para o metal, 200 a 400 graus Celsius. Juntamente com a solda, usa-se o fluxo, uma solução ou substância que dissolve a camada de óxido nas superfícies de solda. O fluxo limpa o local de soldagem dos filmes e gorduras que apareceram lá, de modo que a solda flua melhor e adira às peças e superfícies. Pela composição, todos os fluxos são divididos em ativos e neutros. Os ativos contêm ácidos e dissolvem o próprio metal, não apenas os óxidos, portanto, devem ser lavados após a soldagem com álcool ou um solvente especial. O fluxo neutro não contém ácidos, portanto é menos eficaz em casos graves de contaminação e usado em peças novas ou onde não há óxidos graves. O exemplo clássico de fluxo é a resina. Porém, após a resina, o ponto de solda deve ser cuidadosamente limpo com um limpador especial ou álcool, e isso não causará nenhum dano, mas prejudicará um pouco a aparência estética da junta. Periodicamente, antes do trabalho, o ferrão deve ser limpo com uma esponja ou faca úmida. Isso nem sempre é fácil, por isso muitas pessoas optam por fluxos em gel, e eles não queimam e são fáceis de limpar. Os fluxos em gel são glicerina com partículas de breu ou outros materiais artificiais.
Se a resina for aplicada à superfície de trabalho pelo ferrão do ferro de solda, o fluxo será aplicado com um pincel e mais conveniente. Controlar a dosagem e penetrar em locais de difícil acesso. Outro tipo de fluxo é o ácido ortofosfórico ou de solda. Ele potente foi projetado para sujeira e corrosão pesadas, por isso raramente usado em casa. Uma pequena gota é suficiente para juntas de solda de peças macias. Tenha cuidado ao trabalhar com ácido, ele não fará nada em suas mãos se entrar em contato com elas, mas é perigoso para seus olhos. David Cornelius. Para aqueles que estão aprendendo a soldar do zero, eu recomendaria escolher uma solda com breu e breu puro como fluxo. E barato e conveniente, quando você ganhar experiência, poderá mudar para o fluxo em gel e o ácido de solda. Com o tempo, cada radioamador tem seus materiais e estilo de solda favoritos. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com solda 60-40 de 1 mm com fluxo, 60-40 é a proporção de estanho para chumbo e 1 mm e o diâmetro do fio. Também ainda trabalho com breu, apesar de estar soldando há anos. Independentemente da solda ou do fluxo que você escolher, o processo de soldagem não muda. Mas as peças que você vai soldar reagem de forma diferente à solda, algumas absorvem instantaneamente, enquanto outras têm dificuldade em aderir a ela. Há alguns materiais para os quais a solda comum não funciona. Por exemplo, para alumínio, você precisa de solda com zinco e outros metais; para joias, solda com aditivos de ouro ou platina. A solda comum feita de estanho e chumbo é adequada para cobre e metais ferrosos, o ferro, aço ou ferro fundido. Para concluir, soldar corretamente é uma habilidade essencial que pode ser aprimorada com prática e atenção aos detalhes. Lembre-se de sempre preparar bem as superfícies, escolher o material adequado e utilizar as técnicas corretas para garantir uma solda forte e durável. Com paciência e dedicação, você pode se tornar um soldador competente e produzir trabalhos de qualidade. Obrigado por assistir e até a próxima!